E agora? Agora tá indo. Tá indo? Oi, Beto, agora estamos ao vivo, certo? Não entendi, Gilson. Agora estamos ao vivo no Facebook. Ah, que bom, pô. Que ótimo. Então nós queríamos agradecer as pessoas que estão nos vendo, que nós estamos tentando reviver os velhos tempos, a memória do programa Panorama Esportivo, que foi em Mococa, assim, um divisor de águas, né? Que levava até a população mocoquense o esporte, o rádio, que falava, que divulgava, né, Beto? E É hoje verdade, Gilson. para nós podermos reviver falar um pouco do que foi a importância desse programa, Beto, na tua vida, na tua carreira de jornalista, que além de todo mundo não sabe, mas você é um jornalista por excelência, né? Você faz jornalismo desde a época de moço, né? Então eu queria que você falasse sobre essa tua experiência no programa Panorama Esportivo. Muito bem lembrado, Gilson, essa sua intenção de resgatar o panorama esportivo, que me traz realmente uma alegria imensa, né? Foi uma época muito feliz em que eu vivi ao lado do Jefinho, de Freitas, de Uaís de Madureira. Todos os dias a gente levava até os lares mocoquense, um programa de 1 hora, né? Relatando tudo o que acontecia no esporte da cidade, principalmente fazendo uma cobertura ampla do Rádio Futebol Clube, que nós acompanhávamos todos os domingos, transmitindo os jogos do rádio no campeonato da segunda divisão. Antes era intermediária, depois passou para a segunda, e aí o rádio veio para a terceira, depois acabou realmente sendo devorado pelo tempo, né? E também, por que não dizer, pelas más administrações. Mas eu me lembro com muito carinho desse programa do Panorama Esportivo, que me deu a oportunidade, né, de interagir com os esportistas mocoquenses, Gilson. Roberto, e nós precisamos trazer nesse bate-papo, aí precisamos explicar para ele que nós estamos aprendendo também, né? É bom o pessoal saber que nós estamos tentando há vários dias colocar no ar esse nosso bate-papo e conseguimos. Devagarzinho a gente vai chegar lá. Pois é, o Jefinho é uma figura imprescindível nesse nosso bate-papo, né? Nós porque, afinal de contas... E colocar ele aprender a manusear também com a gente o aparelho, né? Para que a gente possa estar conversando. Mas, Beto, eu sei que você tem muitas histórias dessa trajetória, das viagens que vocês faziam para cobrir os jogos do rádio. E o pessoal de Mococa gosta de reviver essas histórias. Eu queria que você contasse uma história que lhe vem à cabeça desses inúmeros jogos do rádio que vocês transmitiam. Olha, eu tenho algumas curiosidades da equipe esportiva nossa, né? Uma vez o rádio foi jogar na Caldense, contra a Caldense lá de Poços de Caldas. E nós fomos para lá ligamos os aparelhos, e o Jefinho, nervoso, não conseguia contatar com a Mococa para entrar no ar. Aí ele entrou no ar e nós começamos a fazer a transmissão. Durante 20 minutos nós transmitimos para ninguém, porque não estava no ar. Mas um outro assunto também muito interessante, que se passou conosco, foi uma vez que o rádio foi jogar em Jaboticabal e, coincidentemente, deram um chutão, a bola caiu dentro da cabine que nós estávamos transmitindo. No afã de devolver a bola, eu levantei e fui buscar a bola. E comigo eu levei todo o aparelhamento da rádio, caiu tudo no chão, foi um desastre total. Mas, realmente, nós passamos momentos alegres, felizes, né? Olha que a gente saía daqui de manhã e só voltava à noite, né, com essas transmissões, né? E a gente sentia prazer, né? Porque, antes de mais nada, a gente era fanático pelo rádio e gostava muito de
de participar de todo esse processo, de toda essa trajetória do Rádio Futebol Clube, que foi uma trajetória realmente brilhante, né? Aconteceu os percalços que todo mundo conhece e o rádio acabou desaparecendo, né? Hoje fica apenas na memória o nome do rádio, porque não existe realmente mais nada que possa levantar o rádio, tirar o rádio desse ostracismo, né, Gilson? Porque, na verdade, não foi só a perca do estádio, né? A perca do estádio foi uma consequência, né? Como você bem falou, das más administrações. O rádio foi devendo a algumas pessoas, alguns atletas, uns de boa fé, outros até não tanta boa fé assim, que acabaram acionando o rádio na justiça, mas enfim, o rádio acabou perdendo o estádio. Mas mais do que isso, o rádio perdeu também a identidade, né? Acabaram levando uma coisa curiosa, que acabaram levando o nome e o rádio embora de Mococa. Hoje as pessoas que estão na direção do rádio não são nem de Mococa mais, não tem contato nem ligação com o rádio aqui, né? É triste a gente ver o rádio tradicional, porque você sabe, Beto, com quem que eu falei esses dias na internet, que eu vi, que lembrava do rádio? O Badeco. Você lembra do Badeco? Lembro, o Badeco é advogado hoje, né? Isso, o Badeco Ele jogou na Portuguesa, ele foi revelado na Portuguesa, um volante, sabia jogar, viu? Conversei com o Badeco, ele me perguntava na internet, olha, e o rádio? Eu falei, Badeco, que saudade do rádio. Ele falou, olha, o rádio era respeitado a nível do estado de São Paulo, falava que ia jogar contra o rádio, era sempre jogos difíceis, sempre uma equipe bem montada, tinha grandes jogadores, e revelou também, né, Beto? O rádio Mococa revelou muitos jogadores no futebol, né? Ô Gilson, mas falando em futebol, você viu o jogo ontem do PSG? Ô Beto, vi. Que jogo, hein? Como joga bonito aquele time do Manchester, hein? Do City, hein? Coisa fantástica, né, Beto? Até parece, até parece que é um outro futebol, né, Beto? Não conseguimos ver isso no futebol brasileiro, né, Beto? Mas o interessante é que eles ficam com a bola o tempo que eles querem. Parece que todos estão desmarcados, embora o adversário procure marcar, né, bem de perto. Mas eles estão sempre desmarcados, tocando a bola de um lado para o outro. Agora, esse De Bruyne aí é brincadeira, né? O que esse rapaz joga é brincadeira. Ô Beto, e você vê que é uma posse de bola objetiva, porque posse de bola por posse de bola, você veja que o Corinthians no último jogo, que ele até jogou bem, mas no penúltimo jogo o Corinthians teve aquele jogo horrível, que ganhou de 1-0, o Corinthians teve 75% de posse de bola. Quer dizer, mas foi um jogo terrível de a gente assistir, a gente mas a posse de bola do City é no campo do adversário, né? Fica rodando a bola para esperar uma oportunidade para concluir, para finalizar, para colocar um atacante em condições de fazer o gol, né? E você veja, no segundo tempo, o City destruiu o PSG. Depois agora anda falando que o Neymar, a bola não chegou nele, ó, coitado, ele não tinha condição de pegar uma... Ele não pegou na bola no segundo tempo, porque o City jogou o tempo todo no campo do PSG. Essa que é a verdade. Justamente. E outra coisa, aliás, Roberto, falando em cobrança, né? Porque o Neymar é um jogador muito cobrado, mas é o melhor jogador brasileiro, sem sombra de dúvida. Ele pode ter os defeitos dele e as atitudes dele, que muitas pessoas não concordam, mas tecnicamente ele é o melhor jogador brasileiro, né? Mas, Roberto, falando até em cobrança, e ser como um bom palmeirense, você acha justo as cobranças que o Abel vem sofrendo no Palmeiras? Porque a gente acha, eu fico vendo aquilo, rapaz, e ele, um rapaz de sucesso, está aqui há poucos meses, ganhou os principais torneios, e a cobrança parece que é desumana, parece que ela está assim, no cidadão brasileiro, passou a coisa ser assim, ou eu ou eles, né? O torcedor é apaixonado, né? Você não pode
paixão é paixão, né? O Palmeiras perdeu 2 títulos consecutivos, né? Na cobrança de pênaltis. Isso aí certamente deixou o torcedor frustrado, né? E, consequentemente, não está bem no Campeonato Paulista, porque está jogando com um time B até C, né? Não vai se classificar, e as cobranças vêm em cima da diretoria e do técnico, principalmente do técnico, né? Mas o Palmeiras se redimiu, jogou, venceu bem o Del Valle por 5-0 agora, mas engraçado, eu não sei se você viu esse jogo, para mim foi um resultado enganoso, viu? Não merecia 5-0 aquele time, não. Tem um time com boa posse de bola, um time que sabe tocar. O Palmeiras fez os 3 primeiros gols em falhas gritantes, né, da defensiva do Del Valle. Não que o Palmeiras não merecesse vencer, absolutamente. O Palmeiras foi mais objetivo, o Palmeiras foi mais contundente nas finalizações, mas 5-0 foi um resultado muito, muito duro para a equipe do Del Valle. O Del Valle é realmente um time credenciado à classificação. Roberto, da mesma forma que você falou desse resultado do Palmeiras, que eu também achei que foi exagerado, 5-0, eu vi o jogo, uma parte dos lances do jogo do Flamengo, e lá foi também uma coisa parecida. O Flamengo, embora tenha ganhado de 4-1, quando o jogo estava no segundo tempo 3, durante 20 minutos o Flamengo sofreu um sufoco que poderia ter empatado o jogo tranquilamente se tivesse aproveitado as oportunidades. E o placar de 4-1, quem vê o placar pensa assim, o Flamengo passeou, mas na verdade foi um jogo difícil num determinado momento. O Flamengo jogou melhor no primeiro tempo. O Flamengo foi envolvente no primeiro tempo, poderia até ter um placar mais dilatado. No segundo tempo, cochilou, deixou o adversário dominar, fez 2-1, esteve muito próximo de empatar o jogo, né? Mas aí você sabe, né? No afã de empatar, desguarneceu lá atrás e o Flamengo é fatal, né? Nessas jogadas rápidas de contra-ataque, né? Aí fez 3-1, acabou o jogo. Eu acho que o Flamengo, Beto, após o Rogério Ceni se entender com os jogadores e passar aos jogadores do Flamengo entender o Rogério Ceni, porque isso leva um tempo, né, o trabalho, eu acho que o Flamengo hoje joga com mais alegria, joga com mais participação, você vê uma interação entre o técnico e o time, acaba resultando no campo, né? Sabe o que eu estou vendo também na Libertadores da América? É que os clubes brasileiros que estão participando neste ano são mais fortes do que no ano passado. E que, com exceção do River Plate, eu não vejo nenhum adversário capaz de tirar o título de campeão da Libertadores da América dos brasileiros. Eu acho que apenas o River Plate tem condições. O Boca é um time sem muita técnica, um time lento, ainda joga na base do Tevez, que está cansado, que não desenvolve aquela dinâmica que precisa. Então eu só vejo o River, não vejo outro time. Creio que a final pode ser novamente de brasileiros, né? Se coincidir, evidentemente, a tabela, né? Com certeza, deve ser uma final brasileira, eu também acho, porque as equipes brasileiras estão muito bem na Libertadores, né? A única decepção, assim, a gente não pode nem dizer decepção, porque o Santos passa um momento difícil, né, na administração, isso acaba tendo reflexo no campo, né? Teve a saída do treinador repentinamente, uma interrupção de trabalho, mas o Santos foi, assim, o que eu achei que deixou a desejar, mas o Boca Juniors é o Boca Juniors, né, Beto? O Santos tem uma coisa, o ano passado tinha jogador voando, né? O Marinho não vai jogar nunca mais na vida do que jogou ano passado. Não. O Soteldo foi embora. O equilíbrio no meio do campo, quem dava para o Santos era o Pituca, né? Jogava para chuchu aquele menino.
foi embora. E o Lucas Veríssimo, ele dava uma certa segurança no setor de retaguarda do Santos, né? Também foi embora, é titular absoluto no Porto e pode crer, viu? É um nome para a Copa do Mundo no ano que vem, viu? Ô Beto, e o Soteldo era a cereja do bolo, né? É verdade. Né? Agora, ontem me surpreendeu a vitória do Fluminense fora. É um sinal evidente que os times brasileiros Tão se forte. prepararam bem para essa Libertadores. O Atlético Mineiro, aos poucos, vai se entrosando, porque jogador tem, né? Então, eu acho que para tirar esse título do brasileiro, só o River Plate, mais nenhum time. É verdade. Ô Beto, e hoje nós temos jogos importantes também, né? Você vê, o Corinthians hoje, pela Sul-Americana, pega o Peñarol, né, Beto? E é um jogo meio que chave aí para as pretensões, porque classifica um só do grupo, né? E coincidentemente, o Peñarol foi eliminado da Libertadores da América pelo adversário do São Paulo de hoje, né? O São Paulo joga hoje pela Libertadores. Mas o Peñarol tem tradição, tem história, né? Então é um time sempre difícil, né? E o Corinthians agora está na fase ainda de reformulação, o técnico tentando aproveitar alguns garotos vindos da base, né? Tudo isso passa por um período de adaptação. Não sei se ele vai manter essa postura dele, né? Essa filosofia de trabalho, mas ele está sendo exigido pela diretoria do clube, que não tem dinheiro para aplicação em novos valores, né? O Corinthians não tem caixa para comprar jogadores, ele tem que aproveitar a base que está lá. E aí eu acho certo, sabe por quê? Porque esses clubes, eles gastam uma fortuna com a categoria de base. E precisa aproveitar o investimento feito lá embaixo, né, Zé? É verdade. Mas você sabe, Beto, que a diretoria, eu acho que está fazendo a coisa certa, está pondo a casa em dia. Me parece que nesse primeiro, agora teve um superávit nas receitas do Corinthians, entre despesas e receitas de 1 milhão. Já é alguma coisa. Mas uma coisa que me deixou preocupado ontem é que você veja, né? Quando o time não tem muito dinheiro e não tem muito onde ir buscar, né? E o Corinthians tem a base, mas não é uma base pronta ainda, né? Mas vai ter que se valer dela, né? Mas eu vi uma informação ontem que me deixou preocupado, porque eu não sei se eles estão em condições de vestir a camisa do Corinthians, mas que o Corinthians estaria fechando, Beto, com alguns ex-atletas do Corinthians que estavam fora, por exemplo, o Rodriguinho e o Elias, para estarem retornando. Mas eu acho que não já passou a época deles, não, Beto? O Elias já passou, ele é um jogador lento, jogador previsível no meio do campo. Agora o Rodriguinho, ele teve alguns momentos alternados no Bahia, né? Ora jogando bem, ora jogando mal. E eu acho que ele identifica muito com o Corinthians. Daria certo, um jogador que puxa bem os contra-ataques, rápido, toca bem na bola. Então eu acho que esse serviria para o Corinthians. Mas o Elias, não, é um investimento totalmente equivocado. Agora, lembrando também que o Palmeiras, Flamengo, são times em que o Palmeiras está reforçando o time, está contratando um jogador argentino chamado Castelano. Ele é comandante de ataque e atua nos Estados Unidos. O Palmeiras estaria pagando 4 milhões de dólares pela aquisição desse jogador. Me parece que está mais ou menos encaminhado, já vai reforçando o time. É provável também que o Dudu retorne ao Palmeiras, né? Porque eu não sei se o clube lá da Arábia Saudita vai bancar o valor que deve ao Palmeiras até 15 de maio. Eu acho que no futebol brasileiro para esse ano, para essa 2021, eu acho que nós devemos ficar os principais títulos sendo disputados entre o Palmeiras e o Flamengo, viu, Beto? Eu acho que são as duas melhores equipes, tem os melhores elencos, tem treinadores jovens, com uma filosofia jovem e nova, né? Eu acho que a gente deve ter aí, assim, com o perdão da palavra, né? Tirando o Campeonato Paulista, que o Campeonato Paulista sempre foi muito importante para o futebol brasileiro, mas as equipes estão deixando de lado o Campeonato Paulista muito também pelo calendário, né? O
o calendário tem espremido o Campeonato Paulista e tirado a importância, porque eu acho que esse Campeonato Paulista é que deve ficar aí entre São Paulo e até o Corinthians. Mas, tirando isso, eu acho que o futebol brasileiro esse ano vai ter a disputa entre Palmeiras e Flamengo. Agora, esse calendário aí, ele não pode, tem que ser mais racional e não pode punir o melhor time. Veja bem, o Palmeiras jogou na terça-feira, hoje é quinta, volta a campo. Não volta com o time titular que jogou na terça-feira. Vai voltar com o time de suplentes, né? Então, o que o técnico pretende fazer? Botar garotos da base. E os garotos da base ainda não têm aquele equilíbrio emocional para jogar no campeonato como o Campeonato Paulista, né? Mesclado ainda eles vão, né? Mas então, isso aí é prejudicial. Prejudica o bom time, porque aquele time que se destaca em várias competições, ele é penalizado, porque não suspende a rodada, não fazem nada para favorecê-los, e eles têm que optar por algumas competições, como o caso do Palmeiras, que está optando pela Libertadores. Né? Com certeza. Roberto, então hoje hoje foi um bate-papo experimental que a gente fez aqui, né? A gente está preparando aí Você vai se ajustando aí, né? Vai ajustando aí para a gente. Eu vou ligar para o Jefinho. Isso, liga para o Jefinho para a gente explicar para ele que é pelo Facebook, a gente vai mandar o convite para ele lá. E aí a gente vai colocar assim, mais ou menos, para o pessoal entender, mais ou menos, não vamos marcar fixo, mais ou menos 11 horas, né? A gente faz esse bate-papo com o pessoal e a gente pode trocando ideia com a população e revendo, né? O esporte a nível de Brasil. Nós não vamos marcar o horário, vamos fazer a novela das 8, né? Pode começar às 8h30, pode começar às 9 horas. Justamente. É o horário, é o panorama das 11. Só que pode ser 11h30, meio-dia, né? Só que aí o pessoal se adapta também e a gente vai trocando. Depois a gente vai interagindo com o pessoal também. O pessoal vai poder estar conversando com a gente aqui. Participar também, né? A participação é importante. Isso, que eu vou fazer a abertura depois pro chat, Beto, para o pessoal fazer perguntas, entrar, participar, né? Hoje foi bom, Gilson. Foi só um teste. Beto, ótimo. Abraço, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço, Gilson. Um abraço em todos aí. Tchau. Tchau, tchau.